Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, hoje com a nossa lição número 5. Estamos estudando nesse trimestre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Vamos hoje estudar a lição número 5, cujo tema é Fruto do Espírito, o Eu crucificado. Vamos orar ao nosso Pai. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, pelo dia de hoje, pelas tuas providências em nossas vidas, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor nos conceda o espírito de sabedoria para que possamos compreender a tua palavra na medida em que ela for ministrada, ó Deus. Que tudo que aqui seja dito, ensinado, partilhado, seja para um fim proveitoso, para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus, nós te bendizemos, te agradecemos desde já. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós temos uma lição muito interessante, muito maravilhosa. Chama-se Fruto do Espírito. Na aula passada tivemos a oportunidade de estudar os dons ministeriais, assunto não menos importante para a igreja. Mas o fruto do Espírito Santo, assim, é aquele tipo de assunto que a gente sabe muito na teoria e relevamos, na maioria das vezes, pouco na prática. Daí a importância, porque os dons espirituais se desperta mais uma curiosidade, porque é algo mais visível, enquanto que o fruto do Espírito Santo é a atuação do Espírito Santo de forma interna, dentro da gente. E aí nós costumamos achar que os dons ministeriais, os dons espirituais, eles seriam assim de maior importância, mas não é verdade, porque deve haver sempre um equilíbrio. Os dons espirituais são importantes, mas o fruto do Espírito Santo, desenvolvido na vida de cada crente, certamente é tão importante quanto os dons, talvez até mais, porque nós somos conhecidos pelo fruto do Espírito Santo, não pelos dons, mas pelo fruto. Pelo fruto você conhece a árvore. Então vamos lá para a nossa lição número 5. O texto áureo da nossa lição está em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Diz assim a santa palavra de Deus: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que amudeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E a verdade prática que podemos extrair da lição de hoje é: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Leitura de classe, você pode abrir sua Bíblia a partir da Epístola de Gálatas. O apóstolo Paulo escreveu para as igrejas da Galácia. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Gálatas 5, 16 ao 26. É uma epístola endereçada às igrejas da Galácia, porque não é só uma igreja, no mínimo 4 comunidades ali. Gálatas não é uma igreja só. O apóstolo Paulo também encaminhou essa carta àquelas comunidades ali, porque estava vislumbrando muitos problemas, tanto quanto Corinto, a nível de imaturidade espiritual, desentendimento e carnalidade também, por que não dizer. Então vamos lá para o texto sagrado. Gálatas 5, versículo 16 até o 25. Digo, porém, andai em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Veja que a enumeração ela é exemplificativa. Teria tantas outras obras da carne. Aqui não, o apóstolo Paulo não esgotou o assunto. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, em algumas outras traduções bíblicas, amor, gozo, ou em outras traduções, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Objetivo geral da nossa aulinha de hoje, primeiro, é demonstrar de uma forma geral que o fruto do Espírito Santo é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Porque nós somos, diante de Deus, conhecidos pelo fruto do Espírito. Objetivo específico, vamos traçar como de costume 3. Primeiro, conceituar o fruto do Espírito. Diferenciar o fruto do Espírito dos dons espirituais, inclusive já abordamos na aula anterior, domingo passado, dons espirituais. E terceiro, conscientizar que o Espírito se opõe contra a carne. Então vamos lá, meus irmãos. Agora, antes de adentrarmos propriamente nesse assunto, fruto do Espírito, vamos falar um pouco da atuação do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo sempre foi um dinâmico. Ele é assim um pouco esquecido como a terceira pessoa da Trindade. Mas ele é importante tanto quanto, porque não há hierarquia na Trindade. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas muitos veem assim o Espírito Santo como uma coisa meio mística, meio assim distante. E muitos não dão o valor devido que se devia dar ao Espírito Santo. Há dentro da teologia, a pneumatologia, um estudo específico sobre tudo que diz respeito, que é concernente ao Espírito Santo de Deus. Estamos vendo ao longo desse primeiro trimestre muitos assuntos nesse sentido, muitos aspectos reveladores do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus sempre foi e é dinâmico. Estava presente na criação, diz a Bíblia em Gênesis, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas do abismo ali, certo? Então, está sempre presente. E como ele é a sua atuação na vida do crente? Primeiro, o Espírito Santo, ele tem os ciclos, vamos dizer assim, as fases de atuação na vida do crente. Começa com o processo de conversão. A Bíblia nos diz que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém, se não for convencido que é um pecador, que precisa de Cristo, ninguém que não for convencido que Cristo morreu na cruz, justificando o seu pecado, o meu pecado, e que por conta disso nós não passamos
da condenação para a vida eterna. Fomos transportados de um reino de trevas para um reino de luz. Não há julgamento contra nós. Só o Espírito Santo que faz essas coisas. É Ele que nos convence. Então, Ele atua primeiro na vida do crente, na primeira fase, eu chamaria assim, de conversão. Mas depois da conversão, vem o selo. A Bíblia diz que nós somos selados, como se fosse uma marca, um símbolo, um signo, que nós pertencemos a Deus, que agora nós somos nova criatura. Isso chama-se o selo do Espírito Santo. É uma atuação, uma fase. Mas o Espírito que converte, que regenera, que sela, também é o mesmo Espírito que nos batiza, nos faz imergir no corpo de Cristo. Pertencemos a uma única família cristã, espiritual, mística, unido, chama-se igreja. Mas não é só isso. O Espírito Santo também, que converte, que sela, ele que batiza, ele também faz morada em nós. A Bíblia diz que isso está muito, você pode ver muito isso em 1 Coríntios 6. Ele mora, ele habita dentro da gente, esse Espírito. Então, meus irmãos, dito isto, podemos adentrar no assunto propriamente dito, que é o fruto do Espírito Santo. Então, a pessoa se converte, tem o Espírito, é batizado que eu digo nas águas, no corpo. Estou falando aqui propriamente do batismo do Espírito Santo, como foi abordado na lição 3, salvo engano, mas nesse sentido. Mas e daí? Como é que fica agora? A partir de agora, eu entreguei minha vida a Jesus, sou uma nova criatura, fui batizado nas águas. O que é que Deus espera de mim? O que eu devo fazer? Aí vem o quê? Vem o processo de santificação. E o assunto santificação, ele está intimamente relacionado com o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. E aí já vamos adentrar na lição. Eu, assim, vou permitir-me a atuação do Espírito na minha vida aqui. Vou seguir a revistinha como sempre, mas vou me permitir o Espírito me deixar livre para discorrer conforme o Espírito me conduza também aqui, para não ficar muito preso à revista. Eu vou seguir os tópicos, é claro. O primeiro tópico diz assim: o fruto do Espírito na vida do crente. O fruto do Espírito da vida do crente. O autor aqui vai definir. Jesus nos salva e nos dá o Espírito. Coloque em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento, a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito. Então, fruto do Espírito primeiro, que aprendemos aqui. Só se tem quem nasceu de novo, quem teve a nova experiência, quem passou pela experiência da regeneração, quem tem seu espírito recriado. A partir daí é que se pode falar em fruto do Espírito Santo. Alguém pode dizer assim: mas fulano tem bondade, ele é bom, fulano é calmo, tem temperança, tem autocontrole, é benigno. Isso são virtudes, qualidades, mas não são necessariamente decorrente do fruto do Espírito Santo. Quando nós pecamos, quando nossos pais Adão e Eva pecaram e o pecado foi transmitido à raça humana, nós fomos decaídos, mas não perdemos por completo alguns atributos de Deus em nossa vida. Então, algo que alguém que não seja crente, que venha fazer de bom ou de bem, é porque ainda manifesta um pouco daqueles atributos comunicáveis de Deus. Mas não quer dizer que seja o fruto do Espírito Santo ali, necessariamente. Então, se você vê alguém bondoso assim, não é porque tem o fruto do Espírito Santo. Um ateu pode manifestar uma certa bondade, eventualmente. Um ateu, para vocês terem uma ideia.
mas não quer dizer que seja a atuação do fruto do Espírito Santo. Ok, meus irmãos? Por quê? Porque todo ser humano, ele não perdeu por completo os atributos comunicáveis de Deus. Deus comunica, Deus é bom, então comunica para a sua criação a bondade, um pouco dessa bondade. Deus, ele é, vamos dizer, paciente, longânimo, claro que é. Ele comunica também para algumas pessoas aí, independente de ser crente ou não. Mas vamos adiantar. Fruto no singular. A palavra aparece várias vezes no Novo Testamento, fruto e não frutos. Por quê? Porque a atuação do Espírito, ela é uma só. Ela é uma só. Ela produz várias manifestações, vamos ver aqui. Mas o fruto é um só, porque é o Espírito Santo que dá. Esse Espírito Santo, ele sempre trabalha em unidade. Então, tem as manifestações que se chamam virtudes, que são... o missionário Ulrich Bernstein, já falecido, ele ilustra bem isso. É a partir de uma fruta, de uma laranja, né? E o fruto é um só, e dentro da laranja tem os gomos, que são as virtudes ou manifestações ou expressões do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo vai discorrer a partir do versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. Vai discorrer cada uma dessas manifestações, que seria cada um dos gomos do fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? Então, vamos ver um por um aqui. O primeiro fruto seria amor ou caridade. Esse aí seria o fruto na essência, a partir daí. Inclusive o Ulrich Bernstein disse que ele faz a ilustração de que o amor seria o fruto propriamente, e os demais as demais virtudes seriam manifestações desse amor, entendeu? Por quê? Porque quem ama é bondoso, quem ama é benigno, quem ama é alegre, quem ama tem longanimidade, e etc e tal. Bom, isso aí é uma interpretação particular desse teólogo já falecido, mas o importante é saber que o fruto do Espírito, ele tem essas manifestações. A primeira delas seria o amor, né? O amor é o dom maior. Veja que o apóstolo Paulo, ele ao encerrar, não encerrar, porque ele está discorrendo sobre dons ministeriais, no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14. Mas veja só, no capítulo 12 ele está falando de dons ministeriais, no 14 ele vai falar dons ministeriais, mas ele termina o 12 para o 13 falando sobre o fruto do amor. Então ele encerra o capítulo 12, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, a letrinha está pequena da minha Bíblia. Depois que ele discorre sobre os dons espirituais para a igreja de Corinto, ele, lá no final do capítulo 12, ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Então ele não é contra os dons espirituais, né? Os dons sobrenaturais, falar em línguas, profecia, que é um dom melhor, segundo ele, do que falar em línguas. Os dons de sabedoria, de discernimento, de cura, e etc e tal. O apóstolo Paulo, ele não é contra, nunca foi. Por isso que ele diz: procurem os melhores dons, procurem. Mas, porém, eu vou mostrar um caminho melhor, superior. Então ele fala, já fechando o capítulo 12, ele faz um prelúdio ali, uma interseção entre dons, e antes de retomar o assunto no capítulo 13 de dons também, ele joga o tema fruto.
E ele diz assim: agora vos mostrarei um caminho muito superior. Aí começa a falar do amor. Começa a falar do amor. Que é o primeiro fruto, a primeira virtude, a primeira manifestação desse fruto do Espírito Santo. É o amor. O amor, assim, é uma palavra muito compreendida. Nosso português, assim, é muito pobre. Até o grego também, ele deixou a desejar, assim, para definir o amor, esse amor de Deus. Então, os gregos conheciam o amor filhos, que é esse amor que nós temos pelo próximo, pela pessoa do próximo. Daí o nome filantropia, fazer o bem sem olhar a quem. Tem um amor estrógeno, que é mais relacionado a pessoas mais próximas da nossa família, filhos, parentes, enfim, aquelas pessoas que são ligadas com laços de afetividade muito próximos. Tinha um amor eros, que é esse amor entre um homem e uma mulher, muito decorrente da química sexual entre os dois sexos. E por último, o amor ágape, ou HP, todas as duas palavras estão certas. Uma é acentuada, ágape, no grego mais se aproxima do HP, que é o amor de Deus, é aquele amor incondicional. É este amor que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, voltando aqui para Gálatas, meus amados, nesse amor nós manifestamos um desejo profundo de agradar a Deus, cumprindo a sua palavra, obedecendo aos seus mandamentos. A propósito, a palavra de Deus nos diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E fazer o bem ao próximo de forma incondicional. A segunda manifestação desse fruto seria alegria. Noutras traduções, gozo, vem da palavra chara, do grego chara. Isso aí, essa alegria não é uma alegria decorrente das circunstâncias. Não é porque eu obtive uma bênção material, não é porque eu consegui um triunfo sobre o meu inimigo, não é porque eu num concurso ganhei a disputa, não é porque eu estou alegre porque assisti um show de humor. Não. Não é dessa alegria de que fala o fruto do Espírito Santo como sua manifestação. É a alegria de ter o senso de pertencimento ao Senhor. É a alegria de saber que um dia fomos alcançados pela graça e pelo amor de Deus. Isso nos basta. É a alegria de sabermos que podemos confiar no Senhor. É a alegria de que um dia estaremos na sua santa presença, desfrutando da glória eterna. Essa é a alegria. Por isso que a palavra de Deus nos diz e nos exorta sempre, como diz Neemias: a alegria do Senhor, a minha força é. É a alegria. O apóstolo Paulo também, à sua vez, nos diz: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Essa é a alegria. Essa alegria não depende da agenda circunstancial de ser beneficiário. Estou alegre. Não preciso dar uma gargalhada aqui. É alegria. Terceira manifestação do Espírito Santo, e também podemos dizer que essas três, amor, a alegria e a terceira é a paz. Essas três estão relacionadas entre você e Deus, entre você e Deus. É um estado pessoal entre você e Deus. É manifestada mais nessa relação, essa tríade de amor, alegria e paz. A paz também está muito próxima com a alegria. A paz não é a ausência de conflitos, não é a ausência de beligerâncias, de guerras, essas coisas não. A paz é mais um estado de gozo, é mais assim, viver numa alma tranquila, ter uma alma tranquila, independente das circunstâncias,
é viver bem. Vivemos em tempos de incertezas hoje, vivemos momentos de turbulências. Pessoas são agitadas, cada vez mais estressadas, porque são como são, da maneira que são. Falta muita paz. E essa paz, infelizmente, as pessoas procuram no mundo. Não vão encontrar nunca, porque o Senhor Jesus nos disse que essa paz só Ele dá. Eu vos dou a minha paz, vou-la dou, não como o mundo dá, não como as pessoas procuram no mundo, em prazeres efêmeros, em riquezas, bens materiais. Não, eu não dou dessa forma. Eu vos dou e deixo a minha paz, como eu vos dou. Só eu sei dar. Então, ter o privilégio de desfrutar essa paz não tem preço. Sabe? Você fica só, final de semana, fica em casa só, todo mundo viaja, você não tem ninguém, não bate depressão, não é porque tem carnaval, não é porque tem nada, você tá bem. Você tá bem. Por quê? Deus é a sua paz, é o seu shalom, é o seu irene. A palavra paz pode ser em hebraico shalom, que é muito mais do que uma tranquilidade, é paz acompanhada de muita bênção. E também a palavra em grego irene, que tem o mesmo significado. Ainda falando da expressão do fruto do Espírito Santo, nós temos aqui agora paciência. Vamos falar agora de uma tríade de virtudes que se relaciona mais para com o próximo. Então vem a paciência. Em outras traduções bíblicas chama-se o termo longanimidade. Sabe? É aquela virtude de você suportar. Algumas pessoas dizem assim: eu sou muito calmo, eu sou paciente, eu sou tranquilo, então eu sou longânimo, desde que não pise no meu calo. Claro que não é uma pessoa longânima. Uma pessoa longânima é aquela que sabe se controlar diante das pressões, né? Então ela não vai retribuir o mal com o mal. Ela é paciente, ela espera. Por quê? Porque também tem o amor. E o apóstolo Paulo, quando fala do amor, nos diz: o amor é paciente, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Está ligado ao amor. O apóstolo Paulo também fala aqui noutra virtude, como fruto do Espírito Santo, chama-se benignidade. Benignidade é você ser benevolente, benévolo, cortês, sabe? É uma graça muito rara nos dias de hoje. As pessoas são muito estressadas, são muito hedonistas, egoístas, só olham seus sentimentos, né? Só procurar prazer por prazer. O importante é o meu prazer, diz assim a máxima do mundo de hoje, né? E, portanto, deixam de ser essa pessoa benigna. Então, uma pessoa benigna é aquela que tem uma boa educação, paciente, é uma pessoa geralmente que a gente gosta de estar perto, porque uma pessoa benigna, ela sempre assim exala o cheiro de Cristo, né? O cheiro do bom perfume. É claro que para algumas pessoas esse cheiro incomoda demais. Tem pessoas que não gostam de quem é bom. Já notou? Já percebeu? Tem pessoas que não gostam. Por quê? Porque quando chega também um cheiro de condenação. Porque esse perfume, ele também exala cheiro de morte para quem não quer nada com o Evangelho. Outra virtude, bondade, benignidade, bondade. A benignidade e a bondade são irmãs siamesas assim. É muito difícil separar as duas, né? Uma dizem que é muito mais ativa. Quando Jesus ali expulsou os mercadores ali do templo ali, ele estava agindo ali, mas por uma bondade ali, pelo zelo, né? Mas quando ele teve aquele amor, para aquele cuidado para com aquela mulher adúltera ali também, ele demonstrou uma certa benignidade ali. Então, bondade e benignidade são virtudes muito próximas, né? A bondade é aquele desejo sincero, ardente que você tem de sempre fazer o bem em todas as circunstâncias. Só o Espírito Santo pode produzir isso no coração do crente.
Fidelidade. Fidelidade é aquele zelo, é a qualidade de você ser leal. Eu admiro muito, mas primeiro zelo com as coisas de Deus, é você levar a sério as coisas de Deus, é você ser fiel, é dizer assim, eu vou ser fiel, apesar das tentações, provações, mas eu amo ao meu Deus, por isso lhe serei fiel, apesar de tudo. Também pode ver essas qualidades também no ser humano. É muito lindo quando se vê. É uma das qualidades ou virtudes que eu mais aprecio no ser humano. É a fidelidade. Por quê? Porque está relacionada à lealdade. E ser leal é muito bom, porque gera segurança nas relações. E quem não gosta de segurança? Então, não adianta cumprir tudo e 1% ser desleal em alguma coisa. Tropeçou em tudo. Continuando, ainda a penúltima virtude, expressão do fruto do Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala de amabilidade, ou noutras traduções, mansidão. Mansidão é uma virtude do Espírito Santo, amabilidade ou mansidão. Jesus era manso, Moisés era manso. Jesus nos disse que os mansos herdarão a terra. Então, é uma qualidade daquela pessoa que age sempre com doçura, com brandura, para com mais fracos, tem paciência, tem tolerância, sabe suportar em amor. Veja que sempre está relacionado com o amor, né? Suportar uns aos outros em amor. Então, quem é manso tem essa qualidade, tem essa capacidade dada pelo Espírito Santo de suportar os mais fracos, né? E sobretudo os mais fracos, suportando sempre em amor. E por último, temos a virtude, manifestação do Espírito Santo, chamada domínio próprio. Noutras traduções bíblicas está a palavra temperança, que significa você ter autocontrole. É uma palavra assim mais usada, o apóstolo Paulo quis utilizar essa palavra mais no sentido de você ser moderado quanto aos seus apetites carnais. Pode ser sexuais, pode ser na área também da alimentação, né? Da bebedice, da glutonaria, essas coisas. Os apetites desenfreados, desordenados, que sai o controle das pessoas, sabe? É uma pessoa que tende a tendência de comer muito. Um dia desse eu vi uma pessoa, quanto mais como, mais vontade tenho de comer. Eu como, vomito, boto para fora e depois vou comer de novo. Como é que pode? Né? Isso é glutonaria, a pessoa não controla o corpo. Muitos condenam a bebedeira, mas nas obras da carne, bebedice e glutonaria estão na mesma linha. Então tanto faz beber demais como comer demais. Se não tem o autocontrole, não tem esse fruto do Espírito Santo, nem de longe. Também está relacionado ao autocontrole às paixões carnais, sabe? Aquela incapacidade de controlar o corpo. Né? Nós vemos muito isso. Tem muitas pessoas que não conseguem passar, 15 dias sem ver pornografia. Como é que pode? Não consegue, não domina o seu próprio corpo. E o corpo da gente é templo, santuário do Espírito Santo de Deus. Devemos saber possuí-lo, nosso vaso, em santificação e honra para o nosso Deus. Se não for assim, não temos essa qualidade do fruto do autocontrole, do domínio próprio. Bom, meus irmãos, falando só de relance aqui. Agora, fala-se muito, mas assim, a solução, como diz aquele professor de cursinho jurídico, que diz assim, eu tenho neurose de clareza, né? Ele diz assim, neurose de clareza, explique melhor. Vai dizer assim, explique melhor. E aí? Como é que faz para ter esse fruto do Espírito Santo? Eu sei, está lá em Gálatas essa lista, eu já li, já vi, já ouvi.
Como é que faz? Então o apóstolo Paulo, ainda no versículo 16, que é o primeiro versículo da nossa leitura de classe, ele diz assim: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, para o Espírito Santo poder desenvolver em mim e em você o seu fruto, é preciso nós, primeiro, prática, vamos para a prática, andar no Espírito. Andar. A palavra de Deus nos diz também que devemos, quem é guiado pelo Espírito, deve andar pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é andar pelo Espírito. Andar no Espírito também. Agora, o Espírito Santo não guia se você não andar. Preste atenção. Então não é saber a Bíblia por saber, saber a palavra por saber, crer por crer, acreditar por acreditar e ficar em casa de braços cruzados. A Bíblia exorta: andei no Espírito. O Espírito guia, mas quem anda é você e eu. É como um pastor de ovelhas, um pastor de gado, ali está conduzindo uma manada. O pastor conduz o rebanho, as ovelhas, o gado e as ovelhas, mas os animais é que andam. Está entendendo? Quem dá direção é o pastor, que é o Espírito Santo, ali, no exemplo que eu estou dando. É como também esse termo, o apóstolo Paulo se inspirou também em andar, esse verbo andar e guiar e andar também, quando um soldado conduz um prisioneiro. O soldado vai ali, faz na escolta. Quem está andando é o prisioneiro. O soldado vai dando a direção ali, que está fazendo a escolta. Então o Espírito Santo, ele é que dá a direção, mas nós temos que andar. Nós temos que andar. Como é que se anda ainda? Não estou entendendo, irmão Bruno, seja mais claro. Vamos lá. Filipenses nos diz o que? A palavra de Deus. Irmãos, quanto mais tudo que for santo, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que houver alguma coisa louvor, nisso pensai. Ocupe seus pensamentos com essas coisas. Então você vai permear seus pensamentos com a palavra do Senhor, vai guardar no seu coração, como nos diz a própria palavra: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. E ocupar os seus pensamentos com coisas santas, se santificar no corpo, na alma e no espírito, ter essa comunhão íntima com o Espírito Santo. E aí vai começar os frutos, o fruto. O Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida, na minha vida, amadurecendo esse fruto. Amém, meus irmãos? É dessa forma que o Espírito Santo de Deus age em tua vida e minha vida. É no processo de santificação. Eu disse no início da aulinha aqui, fruto do Espírito está ligado, relacionado muito com a santificação. Só frutifica quem vive em santificação. E para vivermos em santificação, temos que vivermos diuturnamente enxertados na videira verdadeira, para que possamos produzir o fruto. Se não estivermos ali, o que é que vai nos acontecer? Seremos cortados, né? Às vezes o Senhor trabalha em nós, poda os galhos, nos limpa, remove tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento. Para quê? Para que possamos produzir mais fruto, mais fruto. Amém, meus irmãos?
Tópico 2. Diferença dos dons espirituais. Diferença entre fruto e dons do Espírito. Nós vimos na aula passada sobre dons. Hoje estamos vendo sobre o fruto do Espírito Santo. Ambos têm a mesma origem. É o Espírito que concede. É o Espírito que concede. Agora, o fruto depende muito da nossa participação, do nosso estilo de vida, do andar no Espírito. Mas a origem é a mesma. O Espírito Santo é o autor, a fonte de tudo. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. Vimos aqui que ele fala do amor como dom supremo, mas fala também dos dons da igreja, que nós falamos na aula passada. Os dons espirituais, que são importantíssimos para edificarmos a igreja. Eu disse também que quando manifestamos os dons espirituais, nós edificamos ao nosso próximo, não a nós mesmos. Mas somos conhecidos, na verdade, pelo fruto. É a identidade do cristão, é o fruto, e principalmente o fruto em sua manifestação maior, o fruto do o amor como manifestação desse fruto, o amor. A palavra de Deus nos diz também de forma muito clara: quem não ama não conhece a Deus, e vocês serão conhecidos pelo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, amados, fruto do Espírito é um assunto que nós não devemos relevar nunca. Devemos levar muito a sério. Eu queria falar aqui algo também que falei na aula passada. Em uma das aulas passadas, não sei se foi a última ou penúltima, preste bem atenção. Eu entreguei minha vida ao Senhor há 28 anos atrás. 28 anos atrás. Aí conheci uma senhora já idosa, isso há 28 anos atrás, pentecostal. Ela deu o testemunho dela para mim ali. E eu perguntei: e o seu esposo é crente? Aí ela deu o testemunho do esposo. O esposo estava pescando, era pescador, e foi vítima de um naufrágio, numa jangada em alto mar. Era um homem carnal, perseguia, desse que implacável contra a esposa, sabe? Criticava, oprimia. E aí, quando se viu sucumbindo ali, afogado, cercado de peixes, tubarões em alto mar, se lembrou do Deus da mulher. E aí foi salvo, pela graça de Deus, foi salvo. E a partir dali ele se aproximou do Evangelho, se converteu e começou a frequentar uma igreja pentecostal, uma Assembleia de Deus, ali. Sabe, não perdia um culto, foi batizado no Espírito Santo, era falando em línguas direto, era ali, participando de todas as atividades da igreja. Não tinha dúvida que foi batizado com o Espírito Santo e tinha dons ministeriais, não tinha a menor dúvida. Ela dizia para mim, né? Mas ela se queixava muito ainda do esposo dentro de casa. Sabe, aquele esposo sem afeição, sem afago, sem afeto, rude, grosso, com os filhos, com a esposa, crítico. E dentro da igreja, cheio de dons. Como é que pode? Isso há 28 anos atrás. Eu fiquei inculcado com isso muito tempo. Eu digo, como é que pode? A pessoa ter dom espirituais e não ter fruto. Pode, meu irmão, pode. Pode. Vamos desmistificar isso aí. Vamos desmistificar para sempre isso aí. É perfeitamente possível uma pessoa ter um dom sobrenatural, sabe, de cura, de expulsar, de palavra de conhecimento, de
de cura, de expulsar demônios, de falar em línguas, que isso aí é o menos importante de todos, né? E não ter fruto. Pode. Porque a gente acha que só quem tem os dons espirituais são aquelas pessoas que são espirituais. E se é espirituais, tem que ter fruto. Mas não é assim. Ah, meu irmão Bruno, onde é que você está tirando isso de onde? Eu não estou tirando de nada, meu irmão. Eu estou falando o que o apóstolo Paulo fala. A igreja de Corinto tinha todos os dons, todos. Não que os crentes lá tivessem todos, cada um tivesse todos os dons. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que todos os dons espirituais, sobrenaturais, fantásticos, mirabulosos, tinha na igreja de Corinto. E essa mesma igreja que tinha esses superpoderes era uma igreja carnal, que precisou ser exortada. Era uma igreja que existia disputa, inveja, prostituição, impureza, lascívia, descontrole, jactância, autossuficiência, tudo que você possa imaginar de obra da carne estava lá. Então é possível alguém ter um dom espiritual e não ter o fruto. Não estou dizendo não ter fruto, não estou dizendo isso, certo? Mas vamos dizer que tem um fruto verde. Eu ia pegar até do pé aqui de casa duas acerolas, uma verde e uma madura, para mostrar que a acerolazinha verde é um fruto. O pé aqui de acerola deu fruto, aqui depois de 6 anos deu fruto. Eu ia pegar a acerola verde para mostrar que aqui é um fruto, deu fruto, mas está verde. Ia pegar a acerola bem vermelhinha, bem madurinha, para dizer aqui é outro fruto, é outra coisa. Então, quem tem o dom espiritual, os dons espirituais, quem pode ser que alguém tenha o dom espiritual, mas não tem um fruto legal, saudável, sabe? Não tenha. Pode até ter um frutozinho meio amargozinho, pode ter. É possível que isso aconteça. É possível que isso aconteça. E eu creio que existem os crentes. Eu sou da linha que, salvo o melhor juízo, que existe o crente carnal. Existe o crente carnal. Porque muitos dizem, não, se é carnal é porque não é crente. Não, existe crente que não amadureceu. Existe crente que não amadureceu, que não cresceu. Quando eu falo carnal, não é porque tem aqueles pecados cabeludos, absurdos. Aí você pode até dizer, não, isso aí não é crente. Isso aí nunca se converteu. Nunca se converteu isso aí. Estou falando que tem crente carnal. Tem crente que tem orgulho. Não é carnal? É carnal. Eu sigo essa classificação. Tem um crente carnal. Tem o homem natural, o que não nasceu de novo. Tem um crente carnal e tem um crente espiritual. O crente que tem inveja no coração não é carnal? É carnal. Ou será que a pessoa se converte e com 1 ano, 2, todos são assim? Todos? Ah, só falta um degrau para eu chegar na glória. De degrau em degrau até atingir a estatura do varão perfeito. Não, só falta um degrau. 2 anos de crente, 3, 4. Será que é assim? Será que todo crente é assim? Não. Tem uns que amadurecem mais, tem uns que amadurecem menos, mas tem uns que são carnais. Carnalidade não é só prostituição, impureza. Normalmente se relaciona a isso. Carnalidade não é isso, não. É um crente fofoqueiro, é um crente invejoso, é um crente que tem mágoa no coração, é um crente que não tem, que tem pavio curto ou que não tem pavio, é um crente rancoroso. Existem características, infelizmente, de pessoas que não atingiram um grau de santificação. Tem uma expressão de carnalidade aí. Então, nessa perspectiva, eu estou dizendo que tem um crente carnal, certo? Não creio que toda pessoa que se converte vira um santo em 1 ano, 2 anos. Não, existe o processo de santificação e, às vezes, para algumas pessoas, leva muito tempo. E tem pessoas também que travam luta, são pessoas leais, estão de boa fé. Eu tive luta, eu me converti e passei anos com lutas pessoais internas minhas para vencer. Eu tinha carnalidade forte na minha vida.
Eu tinha. Não queria aquilo ali. Como o apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu evito, quando eu menos espero, já estou fazendo. Eu tinha isso muito na minha vida, anos e anos e anos e anos. Tinha carnalidade. Certo, meus irmãos? Então, assim, o fruto é o cartão de apresentação nosso diante de Deus. É aqui, cara a cara, com o Senhor. Um dia. Lá é que eu e você vamos ser conhecidos. Sabe por quê? Porque é possível alguém fazer obras, milagres, maravilhas até, e lá, na eternidade, diante do justo juiz, ouvir: apartai-vos, malditos. Mas, Senhor, em teu nome, não foi no nome de outra pessoa, não, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei aquela senhorinha que estava doente, eu fiz isso, eu abençoei, eu profetizei, apartai-vos, malditos, não vos conheço. Por quê? Porque não tem o fruto, meu irmão. Porque não deu fruto. Teve o dom, talvez, teve o dom, se é que não foi também pelas trevas, né? Tem muitos, o Satanás imita, né, as obras de Deus, mas tem muitos crentes que tem o dom, se desvia, né? Depois deixa de dar fruto. Enquanto estava na direção do Espírito, Deus ainda usava ele, depois se perdeu, não deu mais fruto, e o resultado é: apartai-vos de mim. Eu sei que você fez isso, fez aquilo, mas você não tem fruto, não deu fruto. Cadê o fruto? E caminhada cristã não importa como você começa, importa como você termina. Por isso, os últimos serão os primeiros, né? Importa é a constância, é a perseverança nessa jornada, nessa maratona cristã. Amém, meus irmãos? E aí, o tópico 3, ele vai falar, vai fazer um contraste entre o fruto do Espírito e a obra da carne. O apóstolo Paulo, primeiro, ele fala das obras da carne, né? E aí é uma coisa muito mais pecaminosa. Então o apóstolo Paulo vai fazer a diferença, o contraste. É como se costuma usar muito uma ilustração, um dia desse postado no grupo, até de outra forma isso aí, num grupo social, que a carne ela e o espírito, eles se degladiam, lutam um com o outro, a carne e o espírito. A carne é para fazer as coisas da carne, né? As obras da carne, elas são, está aqui, nós já lemos: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras. Então, quem não é guiado pelo Espírito, não se permite guiar pelo Espírito, não anda no Espírito, vai terminar andando nas obras da carne. Não tem como. É como luz e trevas. Não existe, as duas não coexistem. Ou anda no Espírito e satisfaz as coisas do Espírito, ou anda na carne e vai praticar as obras da carne. Não tem como. Então, como vencer a carne? Resposta direta, meus irmãos, minhas irmãs: andando no Espírito. Andando. E andar pressupõe movimento, dinâmica. Não é ficar parado no Espírito, é andar. Então, quando se anda, se tem comunhão com Deus, lê a palavra, medita na palavra, jejua, ora, clama, vive aquilo que Deus quer que façamos. Andar no Espírito, para não fazer
à vontade da carne. Esse é, meus irmãos, o desafio. Então, o exemplozinho que eu estava falando é 2 cães bravios que lutam um com o outro. Quem vai vencer essa luta? 2 cães do mesmo porte. Aquele que você nutrir, alimentar melhor, esse será o vencedor, porque o outro vai ficar desnutrido e fraco, vai perder. É uma ilustraçãozinha que nós costumamos fazer em relação à obra, a essa luta que todos nós travamos entre carne e espírito. Precisa do alimento espiritual, meus irmãos. Precisamos do alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. Ela que nos alimenta, ela que nos sustenta, ela que nos dá vida e que nos mantém firme através da fé. Se não for assim, acabamos voltando para os vícios, acabamos voltando para viver na carne, segundo os desejos das nossas paixões, e aí o resultado todos nós já sabemos, né? O salário do pecado é a morte. Em resumo, amados, estimados irmãos, cada crente cabe fazer uma análise introspectiva e sair uma análise sua dentro de você. Deus conhece seu coração, sabe seu ponto fraco, sabe sua fragilidade, mas cabe nós nos examinarmos todos os dias, assim: ó Deus, meu ponto fraco é esse, me ajude, me fortaleça, eu vencer essa tentação, essa provação, essa dificuldade. Eu quero ser santo, eu quero te amar, ó Deus. Então isso é você e Deus, né? Para os olhos de Deus, diz a Bíblia, que estão em todos os lugares, contemplando todos os moradores da terra. Nada lhe é oculto. Então não adianta esconder ou se esconder. Fazer como Adão, nu, se escondendo de Deus no jardim, ali, cheio de besteira. Adão, eu te fiz, eu te formei, eu te conheço. Por que você se esconde? Onde você está? Então não adianta nós nos escondermos, porque Deus, Ele nos vê. Então sejamos transparentes. Salomão diz que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus diz que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. É um bom sinal. Examine aquilo que sai da sua boca, porque a fala denuncia muito aquilo que nós somos. Pela fala, nós nos entregamos muito, inclusive quando o assunto é pecado. Por que você fala? Por que você critica? Por que você noticia aquela informação? Por que fofoca? Por que compartilha? O que é que está dentro do seu coração? Ao você verberar aquilo ali, está edificando o quê? A quem? O pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal. Pode ficar certo disso, meus irmãos. Por isso que Jesus nos disse com muita propriedade: não devemos esquecer nunca, o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai dentro da boca desse homem. Porque o que sai revela muitas vezes o lixo abrigado no interior da sua alma. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Oh, glória a Deus! Terminou aqui a lição. Vamos encerrar com a nossa oração. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós te bendizemos, somos muito gratos, Senhor, por esta lição ministrada, compartilhada, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a andarmos no Espírito e nunca satisfazermos a vontade da nossa carne, Senhor, nosso desejo. Sabemos que o Senhor nos fortalece, Senhor, ainda que caiamos,
tantas e tantas as vezes o Senhor nos segura pela mão porque nos ama, tem prazer, Senhor Deus. E pela fé nós te pedimos, sê conosco, Pai. Nunca nos deixe, Senhor, demonstrar a ausência de amor para contigo, Pai. Nos fortalece para vivermos uma vida santa e irrepreensível, mantendo, Senhor Deus, assim, no corpo, na alma, no espírito sempre, para que possamos ser verdadeiramente conhecidos diante de Ti e nos apresentarmos de mãos limpas, com frutos, produzido verdadeiramente pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Até logo mais no nosso culto de celebração ao nosso Senhor.